Boa noite também o pessoal da internet, os demais servidores da controladoria que também está presente. Bom, eu quero fazer uma... Inicialmente quero me apresentar aos membros do Conselho da Transparência. Meu nome é Nilton Hideki Tanimura, tenho 51 anos, casado, pai de 2 filhos, servidor público municipal há 30 anos, ocupante do cargo de administrador e atualmente com exercício do cargo na Controladoria Geral do município de Londrina. Sou graduado em Administração de Empresas na UEL, tenho especialização em Administração e Gestão da Qualidade, especialização também em Gestão e Planejamento Tributário e recentemente concluí MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV. Fiscal também na Capismel, assessor técnico administrativo financeiro da PGM, diretor de Gestão de Bens Municipais na Secretaria de Gestão Pública, diretor de Desenvolvimento Pessoal no RH e também chefe do Departamento de Sistemas, Cargos e Funções daquela secretaria. Essa secretaria antes de virar secretaria de novo, tá? Porque era secretaria e depois virou Secretaria de Administração e voltou a ser Secretaria de RH. Também fui membro de comissão de sindicância, atuando como membro e presidente, e processo administrativo disciplinar. Todas essas funções exercidas antes da instituição da Corregedoria Geral do município. E também outras chefias. Nós estamos em um processo de mudança, né? Algo que nós não podemos evitar é mudança. E os serviços públicos, no meu ponto de vista, sofrem grande pressão para mudar, certo? Novas tecnologias já surgiram, como Facebook, WhatsApp, YouTube, Netflix, fez com que as pessoas tivessem mais acesso às informações. E, tendo mais acesso, mais cobrança o serviço público está tendo. Está tendo várias manifestações, onde as pessoas estão saindo de suas casas para chegar e demonstrar todo o descontentamento com a qualidade, sabe, dos serviços públicos. E nós que somos servidores, estamos ocupando uma posição dentro da estrutura, nós temos esse poder de promover essas mudanças. A população não aguenta mais o peso dos impostos, a corrupção, né? Algo que parece que virou epidemia. 8 em cada 10 brasileiros, eles acreditam que os recursos públicos são mal utilizados. Eu concordo com isso. Os principais problemas do Brasil em 2017, que serviu como base para ações e prioridades para 2018, dentro de uma pesquisa da Confederação Nacional de Indústrias, aponta o desemprego como primeiro lugar, com 56%. A corrupção, em segundo lugar, com 55%. Esse percentual não vai dar 100%, tá? Porque quando na pesquisa indicar até 3 problemas, então por isso que dá essa diferença. Mas o problema da saúde está em terceiro, segurança pública, violência, qualidade da educação, custo de vida, enfim. Temos vários problemas e prioridades para tentar resolver dentro da administração pública. Como que a Controladoria Geral do município poderia contribuir nesse processo de mudança? Qual o papel da Controladoria Geral do município de Londrina? Eu quero recorrer a uma definição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eles produziram esse documento chamado Diretrizes e Orientações sobre o Controle Interno para os jurisdicionados. Foi no ano de 2017. Define a Controladoria Geral do município como uma unidade central de controle interno. Ela é responsável pela avaliação
da eficácia dos controles internos mantidos pelas unidades integrantes da estrutura administrativa, a fim de mitigar riscos e melhorar processos. Aqui vem reforçar a ideia de que o controle interno não é exclusivo da Controladoria Geral do município. Há uma visão distorcida de que controle interno quem executa somente a Controladoria Geral do município. Aqui fala claramente que é responsável pela avaliação da eficácia dos controles internos mantidos pelas unidades integrantes. O sistema de controle interno é assim definido por esse documento. É um conjunto de métodos, normas, princípios e procedimentos coordenados de forma a propiciar a avaliação da gestão pública, em seus aspectos orçamentários, financeiros, patrimonial e operacional, verificando a legalidade, a eficácia, a eficiência e a economicidade dos atos da administração pública. Esse é um sistema de controle interno. O controle interno compreende, então, um conjunto de atividades e procedimentos de controle incidente sobre o processo de trabalho da organização, com o objetivo de salvaguardar seu patrimônio, conferir exatidão e fidelidade nas demonstrações financeiras, promover a eficiência operacional e encorajar a obediência às diretrizes traçadas pela administração. A legislação local sobre o sistema de controle interno. A Lei Orgânica do Município, em seus artigos 34 e 40, é a nossa Constituição. A Lei Municipal 9.698 de 2004, que instituiu o sistema de controle interno. Esse esquema é para demonstrar aos senhores e às senhoras a minha visão, sabe, da atuação da controladoria dentro do sistema organizacional, que seria, no nosso caso, a Prefeitura de Londrina. Aqui no topo nós temos os stakeholders, quer dizer, os atores que têm algum interesse sobre o município de Londrina, sobre a organização município de Londrina. Podemos identificá-los como os próprios contribuintes, os políticos que galgam posição e outros cargos políticos, os servidores municipais, a sociedade organizada, as não organizadas, os órgãos de controle externo, o Tribunal de Contas, a própria Câmara Municipal, os governos de outras esferas, outros municípios, investidores, empreendedores, empresas, compondo por seus sócios e acionistas empresários. Todo esse grupo de stakeholders fica de olho no município, que é administrado pelo prefeito, que é eleito, e o prefeito tem, dentro da sua estrutura, uma organização composta por secretarias e entidades da administração indireta. Vem a gestão dos recursos, temos que transformar esses recursos em bens e serviços. Essa gestão, ela vai gerar documentos e informações contábeis, que devemos registrar tudo, e também deveria gerar relatórios operacionais. Vejo alguma deficiência nesse ponto também. A soma desses documentos e informações geram as demonstrações contábeis. O balanço orçamentário, financeiro, a demonstração do fluxo de caixa. Isso tudo juntando deveria gerar relatórios gerenciais e suprir o prefeito do resultado da sua administração num determinado período. Isso daqui geraria controle e decisões para você realinhar ou manter as políticas que estão sendo adotadas. Depois disso tudo, tenho a prestação de contas.
todos nós que trabalhamos no serviço público, nós temos o dever de prestar contas. No caso, a Prefeitura de Londrina tem o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que analisa as contas, depois manda para a Câmara Municipal fazer a aprovação das suas contas. E também temos as audiências públicas. E a partir desses dois instrumentos, a gente dá a prestação de contas para os stakeholders. A seguir, vou apresentar as diretrizes e ações que eu gostaria de implementar caso eu for o controlador-geral do município. A primeira área que quero atuar é no fomento ao controle social. Como? Abrindo um canal de comunicação do sistema de controle interno com a sociedade, entre elas os conselhos municipais. Um canal de comunicação, de diálogo, de aproximação. Criação também do programa de capacitação dos conselhos municipais. Muitos conselheiros não sabem de que forma podem atuar dentro dos conselhos municipais. Tem servidores também do município que participam dos conselhos municipais que também não sabem como participar dos conselhos municipais. Então, trabalhar uma capacitação, seja introdutório para as pessoas que estão iniciando, uma reciclagem ou aprimoramento para que tenha mais eficiência e eficácia os conselhos municipais. Adotar uma linguagem cidadã em todas as áreas. Hoje já temos no orçamento público. As nossas audiências públicas, elas são muito técnicas e as pessoas não compreendem muito os números que estão ali informados. Então, a gente adotando essa linguagem cidadã, né, a própria divulgação do portal da transparência para tentar fazer com que as pessoas compreendam, né, os números e as informações que constam nesses canais. Desenvolver ações de sensibilização e fomento ao exercício da fiscalização da administração pública. A CGU tem um material de divulgação junto às escolas municipais, às crianças, né, que precisaria de ter um pequeno investimento para que a gente pudesse, desde pequeno, já educar as crianças a exercer a cidadania fiscalizando os serviços públicos e aprimorar as audiências públicas. Segunda área seria da transparência pública. Precisamos aprimorar o portal da transparência que nós temos. Ela tem qualidade, ela tem quantidade, mas a gente precisa melhorar a qualidade dela. Acho que ela é um portal que dá baile em muitos outros organismos, mas ela precisa ser melhorada. Cumprir plenamente a lei de acesso à informação. A gente precisa ainda regulamentar vários pontos dentro da lei. Aprimorar o sistema de informações da prefeitura, a qualidade das informações. Melhorar gradativamente a posição do município no ranking da escala Brasil Transparente. Atualmente ocupamos a posição 380. Executar o plano de transparência apresentado pelo Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Foi apresentado para o prefeito do município, ainda como candidato, um plano de transparência. Então, vamos implementar. Assegurar a implantação de 100% dos processos administrativos no Sistema Eletrônico de Informações SEI, outro similar. Esse sistema, quem não conhece, é um sistema de movimentação de processos. Ele possibilita você consultar esse processo da sua casa. Você pode ver toda a tramitação dos processos. E a gente tem esse desafio de implementar todos os processos administrativos da prefeitura no SEI ou no sistema que for melhor que o SEI. Como que nós podemos chegar e trabalhar as informações
se muita coisa ainda está no meio físico. A gente tem que ter um sistema para a gente chegar a poder monitorar essas informações. O fortalecimento do sistema de controle interno. Aqui, eu proponho executar o acordo de cooperação técnica que nós firmamos esse ano ainda com a CGU, onde nós iremos fazer trocas de experiências, de expertise, utilização do sistema, como a Liange chegou e falou, né? A gente quer aproveitar o conhecimento que eles têm, né? Quando a gente fala de CGU, a gente chega sempre a ver todas essas operações que são executadas. Então a gente quer conhecer, a gente quer ter acesso a todo esse conhecimento que eles têm. Firmar acordos de cooperação com outras entidades, o próprio CONAS mesmo, né? Inicialmente eu fiz uma pesquisa, só que parece que é organismo só estadual, né? Parece que é só de controladorias do Estado, mas eu vou, eleito for, né? Eu vou correr atrás da CONAS. Aprimorar o sistema de controle interno existente por meio de avaliação de sua maturidade, de acordo com o modelo existente no mercado, diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A CGU tem um instrumento chamado Pacto também. Então a gente precisa de um modelo para avaliar o nosso modelo. Então, o que falta melhorar em relação a esse modelo? A CGU oferece esse trabalho para a gente, inclusive, formar um plano de ação, né, onde eles iriam mandar técnicos do corpo deles para nos auxiliar também nisso. Reestruturar a Controladoria Geral do Município, a Corregedoria e a Ouvidoria Geral do Município. Eu vejo que esses três são pilares de um sistema de controle interno. A Controladoria Geral do Município, nós temos R$3.000 para fazer investimento esse ano. Para um orçamento de R$2 bilhões, R$3.000 é piada. Da mesma forma, a Corregedoria não tem estrutura e a Ouvidoria também não tem. Desenvolver programa para integrar o controle interno, externo e social no propósito de aperfeiçoar a fiscalização da administração municipal. Aqui eu queria contar uma historinha para vocês. Existia uma família onde a mãe era costureira e o pai era empresário, um executivo, alto executivo. Ele pensava somente em negócio. Somente em negócio. Ele chegava em casa de cabeça quente, não tinha aproximação com os filhos, com ninguém. Um dia desses, as crianças começaram a fazer brincadeira e ele lá no computador deu uma bronca nas crianças, as crianças acabaram indo para o quarto. A mãe veio e trouxe o material dela de costura. E lá tinha tesoura, linhas, agulhas e retalhos. E perguntou para ele: para que serve a tesoura? Para cortar. E a agulha e a linha? Para costurar. Você consegue montar um retalho somente, uma colcha de retalho somente com a tesoura? Ele: claro que não. Então, você só está usando tesoura. Você tem que chegar e saber utilizar a agulha e a linha. A agulha e a linha para quê? Para você chegar e montar uma colcha de retalhos. Essa historinha é para a gente refletir a respeito da forma que estamos trabalhando. Sabe, o controle externo, o controle interno, né? O controle social, a gente tem que chegar, ter uma linha para a gente chegar a poder se unir. Para a gente almejar os mesmos objetivos, que é o bem público, oferecer serviços de melhor qualidade. Bom, a outra ação é prevenção e combate à corrupção. Adotar a gestão de risco. A gestão de risco, rapidamente a visão dela é assim: você tem que chegar e verificar objetivo,
organizacional, de toda organização. Seja uma unidade, seja uma secretaria, você tem que chegar e saber qual que é o objetivo dela. Com base nesse objetivo, você faz uma avaliação de risco. Que significa o quê? Quais são os elementos que podem afetar o resultado esperado? A partir do momento que você elencou esses riscos, você estabelece um sistema de controle interno para poder monitorar, né, e identificar os momentos que aconteceram os riscos. Então, a gestão de risco, hoje, ela é muito difundida e está chegando na administração pública. Fortalecer a corregedoria, isso aqui eu já reforçando a situação, porque tem uma visão de correção e também ouvir a população a respeito daquilo que está errado. Instituir o Código de Ética do Agente Público Municipal. A nossa lei do PCCS estabelece que há necessidade do Código de Ética para as carreiras de Estado. Até hoje não saiu. O Código de Ética não é para punir servidor, mas é um acordo que vai ser celebrado. Quais são os valores que tanto os servidores quanto a administração comungam e que a sociedade também entende como valor? De forma do servidor agir. Esse código de ética ele é importante para a gente chegar, para o servidor saber qual o limite que ele tem. Para você ter um instrumento, um documento, onde esteja consolidado tudo isso. Todas as profissões têm um código de ética. A OAB tem um código de ética. Os médicos têm um código de ética. Nós, servidores, precisamos do código de ética. Regulamentar a lei anticorrupção. Essa lei possibilita o município a multar as empresas que causarem corrupção nos serviços públicos. Hoje nós não temos essa lei. Hoje a gente chega, denuncia o Ministério Público e tem uma ação judicial, e a ação judicial estabelece multa para essas empresas e tudo mais, e nós ficamos vendo o navio. É uma forma da gente chegar e gerar recurso para o sistema de controle interno. Para ser utilizado na controladoria, para ser utilizado na ouvidoria, na corregedoria. Comungo também dessa visão, né, de controle interno descentralizado. A efetividade no serviço público municipal. Aprimorar o sistema de prestação de contas dos recursos transferidos. Nós precisamos realmente de um sistema para poder acompanhar essa prestação de contas. Também devemos elaborar um manual para que os tomadores saibam exatamente o que deve ser feito. Agir preventivamente. Melhorar o índice de efetividade da gestão pública. O ano de 2016 fomos avaliados como efetiva. De início parece bom, mas é 2 níveis abaixo do altamente efetivo. Então existe um gap aí que você precisa pagar. Melhorar o relatório de gestão dos órgãos e entidades municipais. Quais foram os resultados que cada órgão deveria alcançar e qual foi o resultado que alcançou? Aprimorar o sistema de auditoria municipal, trazendo mais auditores, criando métodos novos, assegurar o cumprimento da Lei Federal 13.460, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Eu vejo que essa lei vai ser um marco dentro da administração pública, onde vai estar dando poder para os usuários. Outras ações, implantar o sistema de gestão de custos municipais, objetivando combater o desperdício e gerar economicidade. Por que um posto de saúde custa tanto e o outro custa mais? Qual o resultado que é ofertado em cada um dos postos? Por que aquele posto que você tem um custo maior, o resultado dele é menor do que o outro? Eu estou citando posto de saúde, mas eu não tenho essa informação. É apenas um exemplo. Poderia ser uma outra unidade administrativa, escola municipal e tudo mais. Mas a gente tem que ter um mecanismo, um instrumento para a gente chegar a poder
aferir isso. Criar um programa continuado de capacitação, aprimoramento, implantar em conjunto com as áreas competentes um novo modelo de gestão voltado para o resultado. A gente precisa rever nosso modelo de gestão. Qual que é o papel do gerente, do diretor, do assessor, dos coordenadores? Você vê CI assinado por 5 pessoas. Qual que é o papel dessas 5 pessoas assinando essa CI? Quando você pensa em sistema de controle interno, tem a segregação de função. É justamente para você identificar ou impedir erros e fraudes e tudo mais. Criar um programa continuado de capacitação para aprimoramento do novo modelo de gestão a ser implementado. Manter canal aberto de comunicação para recepção de novas propostas de melhoria no sistema de controle interno. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso se vir a ocupar o cargo de controlador. Mas eu penso que, como todos os candidatos vão passar pelo crivo do prefeito e não há nenhuma certeza de que o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, né, vai ser escolhido pelo prefeito, eu penso que, a partir do momento que o prefeito escolhe um candidato, ele está dando o aval ao seu plano de trabalho também. Então, eu acho que é uma força a mais também para o Conselho da Transparência poder chegar e reivindicar, sabe, os recursos necessários para implementar isso aqui. Agora, eu quero manter o canal aberto também, porque pode ter coisas novas aqui para implementar. Nesses 4 anos, eu não sei quanto tempo a gente pode levar para executar tudo isso. De repente, a gente pode chegar e conseguir executar num ano, 2 anos, e possa surgir outras coisas. Então, eu deixo aberto, inclusive para os servidores da Controladoria Geral, né, e demais entidades. Eu quero terminar essa apresentação com uma oração. Que o beneplácito do Senhor, nosso Deus, repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. Que possamos, com coragem, com esperança, nos dedicarmos a poder realmente oferecer um serviço de mais qualidade para toda a população, principalmente os mais necessitados que nós temos na nossa cidade. Obrigado. Bom, pessoal, o Milton usou os 30 minutos dele. Estava cronometrando aqui o hora. E nós vamos dar início então às perguntas do mesmo modelo. 1 minuto para as perguntas, aí o candidato tem 3 minutos para responder, o teto máximo de 30 minutos. Nós temos já algumas perguntas já no Facebook, no WhatsApp, mas nós vamos abrir aos conselheiros aqui e aos membros que estão presentes primeiro. Professora? Vânia? Boa noite, Milton. Gostei muito da sua explanação. E eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais sobre o sistema para a gestão de custos municipais, sabendo que cada segmento tem as suas especificidades. O objetivo do sistema de custos é levantar essas diferenças. É você chegar e com base nas informações contábeis, porque toda despesa ela deve ser executada através de um empenho. Então, você tem que chegar e trabalhar essas informações. E isso daí vai fazer com que a gente possa conhecer o custo efetivo, sabe, de cada trabalho dentro da prefeitura. E aí vai ter condição de você chegar e identificar onde está gastando mais. Na realidade, eu vejo como
não como uma produção de novas informações. É uma questão de você chegar e buscar as informações contábeis, esse conjunto de elementos para você poder valorar a prestação de um determinado serviço. Não sei se te respondi. Não, vou dar oportunidade para você. Quer fazer, Pilar? Fez? Pergunta pelo WhatsApp do Conselho, do conselheiro Ademir Campos. Pergunte ao Newton. Citar uma das ações que ele pretende aplicar para aprimorar o portal da transparência. Primeiro seria adotar dados abertos dentro do portal da transparência. Porque a maior parte das informações que estão ali estão em PDF. E PDF você não consegue trabalhar essas informações. Então, a gente tem que produzir essas informações de em linguagem acessível, seja em Excel, certo? Ou algum outro meio, para que as pessoas possam pegar essas informações e transferir para as suas planilhas e, a partir daí, elas manipular essas informações. Tem uma pergunta. O Valdir fez o questionamento, mas acho que está no Face. No Face. Pode falar então, Gui. Então, a Carla Ramos. Newton, usando o tema de stakeholders que você citou, conforme teoria da agência, quais ações implantaria para gerar simetria na relação entre agente e principal no campo tributário, gerando assim maior confiabilidade perante a sociedade na alimentação do sistema? Não entendi a pergunta. Vamos novamente. Alguém entendeu? Pode traduzir para mim. Obrigado, hein, Carla? Vou repetir a pergunta. Usando o tema de stakeholders que você citou, conforme teoria da agência, quais ações implantaria para gerar simetria na relação entre agente e principal no campo tributário, gerando assim maior confiabilidade perante a sociedade na alimentação do sistema? Entendi. Eu penso que é diálogo, sabe? Você tem que chegar e abrir o diálogo, você avaliar as intenções, né, de cada um dos participantes, certo? Seja dos contribuintes como nossos, né? Acho que a gente tem que rever o Código Tributário, certo? Alguns procedimentos da área de tributário acho que tem que ser revisto, certo? A estrutura que nós temos, ela precisa ser aprimorada. E eu acho que com essa inclusão dos processos administrativos no SEI, ele propicia um estudo dos processos administrativos, das suas regras, e com isso tem subsídio para você fazer a atualização da legislação. Professor Valdir? Aqui você atribui, você coloca no seu plano de trabalho a questão de fazer funcionar a lei de transparência, né? Que já existe desde 2012, na verdade. Aqui você atribui a não implantação das ações que estão previstas nessa lei por parte do município. São falta de vontade política, falta de condições objetivas. E aí eu queria pegar um gancho justamente nessa questão anterior pelo Facebook, porque acho que tem a ver com a questão, por exemplo, do IPTU, né? O ano passado a gente sabe que poderia-se ter deixado em aberto um programa para as pessoas fazerem o cálculo antes de ver o talão do IPTU, e as pessoas só tiveram acesso à informação quando chegou o talão. Quer dizer, essa é uma das situações de falta de transparência. Então, por que não se cumpre a lei de transparência, já que ela existe desde 2012? É falta de condições objetivas? É falta de dinheiro para fazer valer essa lei? A que você atribui a não implementação dessa lei, já que tem um tempo que ela existe? Sobre a LAI, ela foi implementada na Prefeitura de Londrina a partir de uma matéria de um jornalista. E com isso foi criado
um processo dentro da internet para você poder fazer as solicitações. Ela não foi aprofundada. Eu não vejo a LAI aprofundada. Eu, mais alguns colegas da diretoria de gestão de informações e arquivo público, por conta própria, nós começamos a estudar essa lei. Nós elaboramos uma regulamentação dessa lei, por meio de um projeto de lei, e também fizemos um decreto para regulamentar essa lei. Só que parece que as coisas na prefeitura pegam somente quando tem alguma ação externa. Parece que não sai de dentro para fora. O que você coloca de dentro para fora, parece que ela não tem muito valor. Então, todo esse material que nós entregamos ficou lá. No momento que surgiu uma necessidade, aí fizeram a toque de caixa um decreto. Uma coisa que falta na LAI é um documento onde classifica as informações. Porque a LAI, ela trouxe a visão de que a regra é a transparência e o sigilo é a exceção. Então, enquanto não tiver esse documento, toda a informação é pública. Então, para você resguardar a informação, você tem que baixar, você teria que baixar essa classificação. Talvez por desconhecimento, sabe, das autoridades. Mas eu pretendo, se tiver a honra de ser controlador geral do município, de chegar e aprofundar a lei, a LAI. Sensibilizar os servidores da importância da LAI. Como essa lei 13.460 também, que fala sobre o direito dos usuários, a carta de serviço. Tem muita informação que ainda não alcança, sabe, o nosso corpo. Eu acho que a gente precisa trabalhar com muita paciência, né, mas com firmeza, para a gente chegar e poder progredir. Você acha que tem condições objetivas? Falta vontade política, então, para implantar essa lei? Eu não vejo vontade política. Talvez, acho que é uma cobrança maior, sabe? Eu acho que tanto o agente político está sensibilizado dessa importância, porque assim, eu vejo muito complicado, muito complexo. Aquele sistema que eu mostrei ali, aqueles vários stakeholders que nós temos ali, cada um tem um interesse. Você chegar a administrar um município com todo aquele grupo de stakeholders, com seus interesses particulares, não é algo fácil. Então, eu vejo assim que é muito, às vezes, muita decisão que você tem que tomar. Não estou falando que é o caso, não sei, tá? Mas talvez, se tiver uma pressão maior a respeito desse assunto, eu acho que é bem aquela questão. Quem vai administrar, sabe, com recursos e tudo mais, é fácil. Agora, quando o recurso é escasso, você tem que chegar a tomar decisões, entendeu? Então, de repente, aquilo que a prioridade é aquilo que aparece na hora. Talvez seja a situação. Newton, você começou a sua apresentação falando num tempo de mudanças, das necessidades dessa adequação de um serviço público para esse novo tempo. Abordou aí a questão de uma linguagem mais cidadã e me satisfaz muito, você abordou a questão da importância dos conselhos, né? Eu sou, nesse conselho, representante dos conselhos, venho do Conselho do Idoso. E a gente, eu como da sociedade, um membro da sociedade civil, a gente tem muita dificuldade
nessa questão da linguagem, da comunicação, da interação entre o serviço público e as nossas compreensões. Então, me agradou muito a sua abordagem nesse sentido. Colocou aí a questão do plano de trabalho oferecido pelo Conselho da Transparência, que até hoje não teve assim, uma resposta. Então, eu venho, em nome vamos dizer, da população civil, em nome do serviço civil, colocar para você a necessidade de uma compreensão maior dos dois lados. Você acabou de abordar aí que às vezes as coisas chegam daqui para fora não pega, de fora para dentro pressiona, e que muitas vezes o que falta, eu entendi pelo menos assim, o que falta não é vontade política, é pressão, né? Então, essa conversa entre os dois setores da sociedade, e você vai estar num setor bastante sensível pelo que parece, como é que você pretende abordar isso? E agora vem a parte pior, né? Num momento onde, flagrantemente, nós temos um corte nos recursos do serviço público para atender uma população que começa a vir agora para cima com pressão, porque ela vai sentir a falta de muito serviço público que não vai atender adequadamente. Pessoal, só queria solicitar que nós estamos com um tempo curto aqui, então, para a gente fazer as perguntas diretas, senão nós temos várias perguntas no Facebook e no WhatsApp aqui ainda para fazer para o Newton. Desculpa, eu acho que eu não entendi. Olha o ponto lá, Sildacho. É o ponto. Bom ponto. Em tempo de uma comunicação muito intensa em termos de informação e pouca realmente explicação do que está acontecendo, porque não dá tempo de explicar tudo, e em tempo de falta de recurso, qual é a sua proposta para se inteirar com a sociedade, com o sujeito lá fora, através dos conselhos, através das entidades? Eu penso que é um diálogo, né? Acho que a gente tem que chegar, primeiro, trabalhar com a transparência das informações, certo? Eu acho que o início, sabe, de uma fiscalização é a elaboração do PPA, é a participação da população na fase de planejamento. Então, o que é possível fazer? Aí tem aquela toda disputa de recursos para viabilizar a execução, né, das demandas desses vários stakeholders. Acho que a grande decisão que o prefeito tem que tomar, sabe, de qual parte vai atender primeiro, né? Mas eu penso muito que, se você trabalhar os processos administrativos, gerando mais eficiência nos processos, isso vai fazer com que tenha mais recursos disponíveis. A administração pública, ela não visa lucro, né? A gente, no final do exercício, a gente não conta quanto de lucro nós tivemos. Então, a gente tem um ativo, faz a aplicação do ativo, paga todo o passivo e tem um resultado. E esse resultado tem que ser lucro. Na administração pública não tem isso. Mas você tem que potencializar os recursos que você tem. Então, o que você está gastando, você tem que procurar gastar menos, para você poder fazer mais. Esse modelo de gestão que eu penso, e não é assim da noite para o dia,
é algo que tem que ser implementado dentro da administração pública, sabe? A gestão de resultado. Qual o resultado esperado? E acho que eu não vejo assim má vontade, sabe, da administração em executar tudo. Ela tem boa vontade de querer executar. Todos nós temos vontade de fazer o máximo de coisas que nos vêm, né? Mas às vezes os recursos, principalmente tempo, não é suficiente. Professor Paton. Sei que tem que ser rápido na pergunta e bem, né, bem pontuada, mas eu acredito que seja necessário a gente fazer uma pequena contextualização de todas essas perguntas que nós tivemos até agora. O do Vitor, depois do Valdir, da Carla pela internet e agora do Dácio. O Dácio falou uma palavra muito interessante, que é a linguagem cidadã. Então nós temos que evitar essa palavra stakeholder. Vamos começar a assumir com isso e vamos falar assim, a população, a sociedade, a pessoa que quer as informações, é esse. Stakeholder é isso. A teoria da agência, infelizmente, é da nossa área contábil, e aí a gente vem trazendo um linguajar que não é cidadão. Então, essa teoria que a Carla comentou, é a teoria de que nós, população, queremos informações de quem? Do agente. Então, quando ela fala da parte tributária, enquanto você diz aí, Nilton, que deve ser através de conversa, não é bem isso que a gente queria escutar. Como você colocou no teu programa, que você vai ajudar a implantar na transparência pública, não sei se ajudar, aí vai ficar depois a pergunta, 100% do SEI. A pergunta que eu entendi da Carla foi o seguinte, como fazer a transparência dessa ligação do agente público que vai colocar o IPTU, algo tributário, de nós, munícipes, essa transparência, como que você vai colocar essa transparência no portal? Essa seria acho que a pergunta dela e uma pergunta minha também, já que você diz que vai ser responsável pela implantação de 100% da SEI, a pergunta seria, como que você vai implantar na transparência no portal essa informação de como é tributado o IPTU do cidadão em Londrina? Qual seria a informação em linguagem cidadã que todos nós gostaríamos de ter em relação ao IPTU? Eu te falo. Qual o valor do bem, qual o percentual, né, como ele será corrigido nos próximos anos e a forma como isso será, então, implantado em todas as regiões. Essa que é a ideia. Eu vejo que você já respondeu, sabe? Essas seriam as informações que seriam necessárias. E como você vai implantar isso? Já que você colocou aqui. Não seria eu que implantaria. Eu acho assim, cada gestor tem sua obrigação da transparência. Correto? Então, nós da controladoria somos responsáveis pela informação da transparência ativa. Então, se a população necessita dessa informação, desde que não haja restrição, porque foi colocado que a informação que se refere a você poderia ter acesso. Agora, não a informação do teu vizinho, certo? Então tem o sigilo fiscal. Então, eu acho que aquilo que for informação necessária para você, a gente tem que trabalhar para convencer o gestor, certo? Ouvir as ponderações do gestor, para que seja disponibilizada essa informação. Há restrição para você divulgar essa informação? Quem vai me falar isso é o gestor. Por isso que volto a falar, a gente tem que trabalhar com aquela classificação da informação. Qual informação é sigilosa? E qual o motivo do seu sigilo? A lei, ela estabelece que você deve fixar um prazo.
tirando acho que algumas informações que têm 100 anos, ou informação pessoal, ela tem que ter um prazo para estar disponível, para ser público. Então eu penso que com esse documento fixando a classificação da informação, ela possa alcançar essa demanda que você apresentou. Eu tenho uma pergunta da Carla Ramos e uma minha. Faça a sua primeiro, e tem outra pessoa antes da Carla. Tá joia. Não, é que você falou que identificou problemas nos relatórios operacionais, né? Daí eu queria que você detalhasse um pouco quais são esses problemas e como é que você pretende solucionar isso daí. Eu acho que o principal ponto que eu falei é a respeito de objetivos organizacionais, correto? Então, Canin, um posto de saúde. Qual que é o objetivo do posto de saúde? Fazer atendimento da população. Tá. Temos que começar a colocar números. Qual o tempo médio para atendimento da população que vai lá buscar? Eu não tenho essa informação, ou pelo menos ela, acho que não sei se está divulgada. É desconhecimento meu, tá? Se tiver, me desculpem. Mas seria informações objetivas, sabe? Resultados objetivos de cada secretaria. Qual que é o objetivo da Secretaria de Gestão Pública, da Secretaria de Recursos Humanos, para a gente chegar e poder avaliar se a gestão está sendo boa ou não? Como que a gente avalia isso hoje? Nesse sentido. Pilar, que tem o pessoal da internet lá. Do WhatsApp, tá? Do conselheiro Ademir. Pergunte ao Nilton se ele é a favor da criação de uma rede municipal de controle de gestão pública. Precisa avaliar os objetivos dessa rede. Eu acho que tudo que for contribuir para a eficiência, a eficácia do serviço público, eu sou favorável. Mas, assim, não conheço o que seria esse conselho, Essa rede. essa rede. Próxima pergunta, tem mais uma. Agora é da Lilian, da Controladoria. Pergunte ao candidato, em relação ao compromisso de implantar todos os processos no SEI, se ele se refere aos processos da Controladoria ou de toda a Prefeitura, e se for em relação a toda a Prefeitura, qual o prazo dessa ação, visto a autonomia do titular de cada pasta? Existe um decreto, obrigado pela pergunta, Lilian. Existe um decreto que instituiu o Programa Eletrônico Municipal. Se eu não me engano, o prazo que está estabelecido lá, acho que é 2022 ou 2020, para todos os processos. Porque hoje nós temos parte de processo tramitando no Sistema Integrado de Processos, SIP, que é um misto de eletrônico com físico, outros processos que tramitam pelo SEI, e tem alguns que tramitam fisicamente. A minha intenção é de migrar todos os processos administrativos, não só da controladoria. Então, eu quero firmar uma parceria com a Diretoria de Gestão de Informações e Arquivo Público, o Márcio e a sua equipe, para a gente chegar e estudar um plano de ação para implementar isso. E principalmente fomentar junto aos gestores da importância disso. Eu tenho certeza que o secretariado, eles também têm interesse de ter um instrumento para poder avaliar, sabe, o trabalho que está sendo executado em sua secretaria. É isso. A Carla Ramos pergunta,
retomaria os trabalhos implementados pela INDG no município, que pegou diversas falhas em gestões anteriores nos gastos públicos e não foi dado continuidade pela CGM? Eu não sei, teria que avaliar quais seriam essas medidas, sabe? Eu acho que já passou, acho que duas ou três gestões que foi realizado esse diagnóstico, tá? Então a gente tem que chegar a avaliar o momento, se o diagnóstico que foi realizado naquela época, né, corresponde à nossa realidade hoje, né? E se as medidas que eram propostas na época ainda estão atuais. Talvez, eu acho que a gente possa ir para frente, né? Não sei. Depois do Valdir, tem mais uma pergunta lá, né? Da Lília, né? Da Lília, depois do Valdir. Aí na fala da Pilar a gente vai encerrar as inscrições. Ok? Valdir primeiro? Não, pode falar. Tá, outra pergunta. Como a corregedoria e a ouvidoria não fazem parte da estrutura da controladoria, como será essa ação ao assumir o compromisso de estruturá-las? No próprio plano de transparência do Conselho de Transparência, há uma ação dessa, de estruturação da corregedoria, né, e da ouvidoria. Da corregedoria acho que não tem, não, né? Mas não tem, eu não vejo, de repente, uma necessidade de você chegar e colocar na mesma estrutura isso. Eu acho que o ideal, no meu ponto de vista, seria estar junto, certo? Mas, tendo um diálogo, um contato com o controlador, corregedor e ouvidor, eu acho que a gente pode verificar ações e medidas que sejam necessárias para a estruturação desses órgãos. Valdir? Então eu queria pegar um gancho da pergunta anterior pelo Facebook, que tratou da questão de retomar processos, né? Na verdade, como você colocou, tudo aquilo que pode ajudar a gestão é bem-vindo, né? Agora a pergunta é, por que então, ao longo de algumas gestões, aquilo que foi utilizado para diagnosticar problemas e tentar enfrentar esses problemas não foram retomados? Eu pergunto, vou fazer a pergunta para você também, assim como fiz para os outros dois candidatos. Você acredita, de fato, que esse setor tem alguma autonomia para, no momento que tiver que fazer o enfrentamento e mostrar para o executivo que tem que ser feito algo, esse setor tem capacidade de fazer esse enfrentamento e de colocar a situação da forma como tem que ser colocada? Eu conto com o apoio do Conselho da Transparência, certo? Eu acho que o principal ponto é você sensibilizar o prefeito e o gestor que a controladoria ela não é uma inimiga dele, tá? Ele reconhecer que a controladoria é uma aliada da gestão dele, justamente para poder identificar, sabe, ações que precisam ser corrigidas. Eu acredito, sabe, em tudo que eu coloquei ali no meu plano de trabalho como possível. Não sei se no tempo que eu penso. E também eu coloquei como proposta de trabalho. E precisa ser acolhido, precisa ser aperfeiçoado, né? Eu acho que as parcerias são importantes. A gente tem uma parceria hoje com a universidade, né, que acho que vocês representam o UEL, né? Não sei. Então, nós temos hoje um acordo firmado com a UEL, certo? Acho que o Departamento de Administração, acho que está à frente disso, né? Então, eu acho que é juntar forças. O que eu tenho, o Cortella fala assim, né? Procura fazer o melhor com aquilo que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor, né? Durante muito tempo eu fui muito rígido, né, nas questões de recurso disponível para você chegar a viabilizar.
Hoje eu estou um pouco mais maleável, sabe? Então, vamos tentar fazer com o que nós temos. Tentar fazer o melhor possível. Pessoal, na fala da Pilar nós encerramos as inscrições, não temos mais inscrições. Queria agradecer, Newton, pela sua explanação, pela apresentação aí do seu projeto, pelas respostas que você deu aos nossos conselheiros, às pessoas que solicitaram. Parabenizar você pela sua apresentação e desejar boa sorte, como desejei aos outros. Pessoal, uma salva de palmas ao nosso amigo.